Eu acabei de assistir aqui a entrevista com o Sérgio Moro feita pelo Nando Moura. Nando Moro, como diria o Maurício Ricardo, Nando Moro. Eu acabei de assistir aqui e eu fiquei na dúvida se eu assisti ou não, mas já tem 500 mil de visualizações ali, então eu quero abordar alguns tópicos que surgiram enquanto eu assistia. Eu não vou falar tanto sobre aspectos específicos da entrevista, mas sobre o cenário geral, né? Sobre o que para mim isso significa. Porque basicamente o que você tem ali é o Nando Moura agora encampando, já tem um tempo na verdade, encampando a campanha eleitoral do Sérgio Moro. Então assim, em 2017, 2018, o Nando Moura encampou a campanha do Bolsonaro. Ele foi lá e ergueu a bandeira e ele dizia que o Bolsonaro não era a melhor opção que havia para o Brasil, mas era a única opção. Então, assim, ele reforçava isso e ele ajudou certamente, eu suponho aqui, centenas de milhares de pessoas, de brasileiros, a votarem no Bolsonaro. Então ele foi lá e encampou a campanha do Bolsonaro. Ele fez isso, ele reconhece isso e ele ajudou a eleger esse monstro, esse genocida que simplesmente devastou o país nesses últimos anos. Então ele fez isso, ele ajudou. E agora ele está repetindo o erro. Ele está tentando encampar agora a campanha do Sérgio Moro, que, como eu falei ontem aqui, é um subproduto do bolsonarismo. Na verdade se retroalimenta, né? A Lava Jato e o lavajatismo ajudaram a eleger o Bolsonaro, o Sérgio Moro se torna ministro do governo Bolsonaro, isso ajuda a chancelar o governo Bolsonaro para certos segmentos da população. Ele abandona o governo Bolsonaro, parasita uma parte do eleitorado bolsonarista e agora se mostra como a tal terceira via, como se ele não fosse igual ao Bolsonaro e como se ele fosse em oposição ao Lula. Ou seja, um candidato de direita que não é bolsonarista. E para mim, essa postura do Nando agora de encampar outra campanha eleitoral, né, de outro candidato, é repetir o erro, mas com novas características, com novos elementos aqui que a gente vai falar um pouquinho hoje. Mas para começar esse vídeo aqui, antes de tudo, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário dando um bom dia e também se inscreva no canal. E eu quero dividir com vocês aqui um vídeo de 2015 da Paulista com manifestantes lavajatistas, com manifestantes anti-governo PT, anti-Dilma. Vamos assistir isso aqui, porque vai nos ajudar a entender um pouquinho mais o que se dá. Eu sou Fernanda, eu tenho 17 anos, eu trabalho no escritório. Eu vim aqui hoje por um país melhor, porque eu sou o futuro e eu preciso que o país melhore. Você é a favor do impeachment da Dilma? Com certeza, absoluta. Por quê? Porque o país está ruim com ela no governo e a gente precisa de um país melhor, a gente precisa de melhora. Eu sou o futuro e eu preciso reivindicar isso. E ela saindo, quem que você acha que entra? Qual que você acha que seria uma boa opção para substituir ela? Ai, pergunta difícil essa, porque assim, eu como não votei ainda, né, nunca votei para presidente, não conheço muito sobre presidência, não conheço, sei que tá ruim assim, não sei quem, não tenho conhecimento de quem. Fernanda, você já foi em outros protestos antes? Não, é o meu primeiro. Primeiro. Você se considera de direita ou de esquerda? De direita. Direita? Sim. Por quê? Pergunta difícil. Peraí. Mãe, vem cá. Ai, meu Deus. De direita porque eu sou contra o governo, né? Tá. Isso, né? O atual é de esquerda, né? Isso. Exatamente. Bem, assistir isso aqui, depois de tudo aquilo que se deu ao longo dos últimos anos, dá um certo desespero, não dá? Não dá um certo desespero você olhar essa cena e essa jovem, né, que agora são 7 anos depois, então tá com, sei lá, com 25, 26 anos. Fico pensando o que passa na cabeça das pessoas que participaram dessas manifestações, desse momento no Brasil e como elas se veem agora e como elas veem a condição agora. E obviamente essas pessoas, né, eu suponho pelo menos que votaram no Bolsonaro também, né? Era o espírito da época, foi a onda que levou e, em grande parte, e aqui é onde a gente vai entrar, em 2015 não era tão forte assim as redes sociais no Brasil, não era tão forte como era agora, pelo menos já era forte, mas não era tão forte como é agora, e pouco se sabia sobre o impacto das redes sociais na política e nas eleições. Isso vai se desdobrar depois de 2016 em diante, que a gente vai ver como isso vai realmente
alterando a dinâmica do jogo global, mas isso nos traz até agora. E uma das figuras centrais que vai ajudar a formar esse imaginário da direita, né, dessa direita, da menina que nem sabe o que é direita e esquerda, por que ela é direitista, alguém que vai ajudar a formar esse imaginário é o Nando Moura. É o Nando Moura e muitos outros influenciadores. E, inclusive, nesse fim de semana, no domingo, eu conversei com a Márcia Tiburi. Eu fui lá no Instagram dela, a gente conversou e eu contei um pouquinho desse caminho que eu fiz, né, que foi um caminho de tentar compreender o que estava acontecendo, de 2016 em diante, com a ascensão dessa extrema-direita populista pelo mundo, e ao tentar, sabe, desenrolar esse novelo de lã, foi puxando e foi vindo um monte de coisa junto. Então, sim, junto com o Bolsonaro veio o Olavo de Carvalho, daí vieram Bernardo Kister, Nando Moura, vieram outros influenciadores, Alan dos Santos, Terça Livre. Então, assim, você vai puxando isso e muita gente estava ali ajudando nesse processo. E um deles foi o Nando Moura, e o Nando Moura foi alguém, como a gente sabe, né, como já falei várias vezes aqui, que criou a sua imagem no YouTube, que se consolidou aqui no YouTube e enriqueceu aqui no YouTube, difamando as pessoas e atacando as pessoas, insultando as pessoas. Então, assim, foi alguém que construiu a sua imagem com base numa proposta que é essencialmente olavista de destruição de reputação das pessoas. E era o que o Olavo de Carvalho pregava, o Nando era um aluno do Olavo de Carvalho, né, um admirador do Olavo, era o que o Olavo pregava, que a disputa política não era uma disputa de ideias, era uma guerra, né, era uma briga entre grupos, e que era preciso, sabe, desencavar uma podridão de alguém, desencavar, sabe, uma sujeira de alguém e jogar na cara da pessoa, jogar para o público isso e destruir a pessoa. Não é destruir as ideias da pessoa, não é confrontar as ideias das pessoas, é de acabar com a pessoa, é de você tirar aquele opositor, aquele inimigo do jogo político. Então foi o que o Nando tentou fazer durante muito tempo, né? E ele tinha conteúdos aqui que eram, sabe, simplesmente repugnantes, degradantes. Se você acha hoje que aquilo que Mamãe Falei disse no áudio vazado, por exemplo, se você acha que aquilo ali era degradante para as mulheres, é porque você não acompanhou os últimos anos do canal do Nando Moura, né? 2016, 2017. O que ele dizia era simplesmente, sabe, inconcebível. O modo como ele atacava as mulheres ou seus adversários políticos ou ideológicos, o modo como ele tentava destruir as pessoas era simplesmente repugnante. Por exemplo, né, vou citar um caso aqui. Teve um vídeo que circulou de uma jovem universitária, se eu não me engano, na USP, e ela fazendo um sermão ali, né, falando sobre a desigualdade, falando sobre a branquitude, falando sobre o que é ser negra. E o Nando faz um vídeo atacando essa menina, chamando ela de todos os insultos que você pode imaginar, e o título do vídeo era Afronazismo. Então, assim, ele chamava aquela jovem universitária de afronazista. Foi processado e a menina acabou não seguindo no processo, mas era esse tipo de conteúdo, né? Os insultos contra a Kéfera, por exemplo, que eram, sabe, inacreditáveis. Os insultos contra a Maria do Rosário, contra a Dilma, contra a filha da Maria do Rosário, ou contra a esposa do Mário Schwartzman. Ou seja, ele era alguém que produzia um conteúdo aqui que deixava o áudio do Mamãe Falei, do Arthur Duval, no chinelo. O que ele fazia aqui, eu nem posso compartilhar o que ele dizia, porque senão o vídeo aqui assim, é censurado. Porque o que ele dizia era repugnante. E ele tanto sabe disso que ele retirou esses vídeos do canal dele, publicou no canal secundário, segundo ele, não sei se está tudo lá. Retirou do canal dele esses vídeos porque o YouTube tesourava. Depois, né? Isso depois de 2018. Mas foi alguém que construiu sua reputação atacando as pessoas. Daí, como eu falei, eu vou pegar um elemento da entrevista com o Sérgio Moro para a gente poder compreender os erros que as pessoas repetem e não se dão conta. Então é um trecho no qual o Nando Moura pergunta sobre o áudio do Mamãe Falei, né, do Arthur Duval. Diz o seguinte aqui. Há pouco tempo aí vazou o áudio do Arthur Duval, Mamãe Falei, que eu me decepcionei absolutamente, um áudio absolutamente asqueroso. Tá? E eu falei que, primeiro, a gravidade do áudio, segundo, que ele deve se afastar da política. Você foi o primeiro fazendo uma nota cortando, né? Cortando o Arthur Duval de qualquer palanque ou de qualquer coisa. Você espera se balizar por esses valores quando estiver na presidência da República? Com o Arthur você cortou na hora. Como é que você se sentiu quando viu os áudios e a necessidade de... Foi o primeiro a se manifestar, né? Manifestei de pronto, repúdio aos áudios. Realmente aqueles áudios não existe como justificar, não existe um contexto. Eles são realmente repugnantes, né? E me decepcionei, né, com as pessoas que conhecem. Me decepcionei que ele pudesse ter feito aqueles áudios. E ali é aquele momento que você tem que ter responsabilidade, né? De acima de qualquer questão pessoal, você tem que se manifestar e dizer, olha, eu não concordo com isso, e você infelizmente está fora, né? Você acabou provocando isso, então ele você está fez fora. isso nele mesmo, e então caráter... você está fora. E aqui eu falo sobre os erros das pessoas. São duas partes, né? São dois erros. Um deles é o do Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro, ele, nesse desespero dele para buscar apoio, para tentar se consolidar como uma terceira via viável,
ele tem feito acordos ou ele tem feito pactos que são no mínimo questionáveis, né? E o próprio trajeto dele, né, a própria carreira dele nesses últimos anos também se mostra complicada, dado aquilo que a gente sabe, graças a Vaza Jato, né, as conversas que vazaram do Telegram entre o Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, e como há essa confirmação de que o modo como ele operou na Lava Jato não foi dos mais éticos, não foi dos mais corretos, tanto que isso levou à suspeição dos processos que o Sérgio Moro julgou na Lava Jato. Então ele se aliou ao MBL em parte, isso está contaminando a campanha eleitoral dele. Então sim, ele se alinhou ao MBL. Primeiro veio o escândalo do Kim Kataguiri no Flow Podcast, o Monark, né, falando que apoiava a existência de um partido nazista no Brasil. Em seguida vem esses áudios do Arthur Duval, que ajuda a jogar mais areia na campanha de Sérgio Moro, porque uma coisa está vinculada à outra, né? E aqui é importante fazer uma ressalva, né? Porque, assim, existe uma falácia lógica chamada de falácia da associação, que quer dizer o seguinte: vamos supor que você seja amigo de alguém que envolve num escândalo de corrupção, por exemplo. Você arca por seus atos, por aquilo que você disse. Você não arca pelos atos dos outros, ou por aquilo que os outros disseram. Então, assim, se a pessoa diz uma coisa, ela é tua amiga, ou ela faz parte do seu partido, ou ela é sua afiliada, ou ela é, sei lá, alguém que do seu contato íntimo, você não tem responsabilidade sobre os atos ou falas dos outros. Isso na lógica, né? Isso no raciocínio lógico, na argumentação lógica. Só que na vida real não funciona bem assim. No mundo real, né, no mundo das relações políticas, das relações de convívio, muitas vezes a associação acaba, sim, contaminando na percepção coletiva os atos da outra pessoa. Então, assim, quando o Moro se vincula ao MBL, e o MBL se envolve em alguns escândalos, isso vai contaminar o Sérgio Moro. As pessoas vão olhar com um pouco de desconfiança. Olha só, ele está com esses caras aqui, ele está com esses políticos que estão falando essas coisas absurdas, então contamina. E quando o Sérgio Moro vai lá e começa a se alinhar ao Nando Moura, que também tem uma trajetória bastante complicada, como eu falei no começo aqui, falas que são totalmente repugnantes, que são muito mais horrorizantes, inclusive, do que a própria fala do Arthur Duval. Quando ele se alinha ao Nando Moura, isso vai dar munição para as pessoas também atacar o Sérgio Moro. Olha só com quem você está andando, olha só com quem você está se alinhando, olha só com quem você está pedindo votos. Então, assim, é repetir o erro, é não ter consciência do jogo político, é não saber se articular, é não saber com quem você se alinha. Não saber. Esse é o típico erro de iniciante que entra num jogo de cachorro grande sem saber como proceder. Então isso vai voltar contra o Sérgio Moro. E daí entra num segundo elemento. O segundo elemento é o erro do próprio Nando Moura. O Nando Moura é alguém que encampa a campanha do Bolsonaro, que investe todas as suas fichas no bolsonarismo, que ajuda a criar a mentalidade bolsonarista, que se torna um dos principais porta-vozes do bolsonarismo e do olavismo também. E quando isso dá merda, quando isso começa a ruir, bem, ele se afastou antes, mas quando isso começa a dar sinais que vai ruir, o Nando Moura se afasta, tenta se limpar, tenta se descolar disso, embora não tenha como se descolar, porque ele faz parte desse processo. E aqui eu recomendo que vocês leiam o livro Os Engenheiros do Caos, do jornalista italiano Giuliano da Empoli. O da Empoli, ele investigou a ascensão da extrema-direita pelo mundo, começando na Itália, se espalhando pela Hungria, para outros países. E num dos capítulos ele menciona nominalmente o Nando Moura, falando sobre o impacto das redes sociais no Brasil para a criação do bolsonarismo, para essa tomada do poder no Brasil pela extrema-direita. Então, assim, não dá para se descolar, não dá para tentar, se limpar, quando você está até o pescoço atolado na merda. Daí entra o Sérgio Moro. Eu não posso dizer que seja repetir o erro, porque o Sérgio Moro tem apenas 6% de chance de ganhar essa eleição. Então, assim, o Sérgio Moro não é favorito, não é um candidato forte, não tem chances de ganhar nesse momento. É um pangaré, né? É um pangaré disputando essa corrida eleitoral sem muitas chances de vencer. Então, assim, o Nando Moura está se colando no Sérgio Moro, talvez sabendo que a chance de errar nesse caso é muito menor. Talvez, haja uma esperança um pouco delirante de que possa haver uma reviravolta no jogo, mas na prática ele sabe que o Sérgio Moro não vai ganhar. Não vai ganhar. O Sérgio Moro não vai ganhar. Talvez se o Bolsonaro não estivesse concorrendo, aí poderia ser que o Sérgio Moro crescesse, ocupasse o segundo espaço, mas nesse momento não tem chances de Sérgio Moro ganhar. Mas, para mim, pensando aqui como comunicador, como influenciador, como alguém que está na internet, para mim é um enorme erro quando influenciadores resolvem, vestir a camisa de alguém, resolvem erguer a bandeira de um partido ou de algum candidato, porque isso vai se voltar contra você depois. Isso não quer dizer que você não possa ser militante, ou que você seja petista, ou que você seja bolsonarista, ou que você seja cirista, humorista. Você pode ser, claro que você pode ser. Se você optou por isso, se você resolveu fazer campanha para esse candidato, você pode fazer, nada te impede. Mas pessoalmente, eu falando por mim aqui, eu acho que é um equívoco. Eu acho que a postura nossa deve ser
de tentar trazer informação para as pessoas e se pôr na posição de fiscalização, de análise e de crítica. Eu acho que essa é uma tarefa muito mais funcional, na verdade, no Brasil que a gente vive, do que você erguer bandeira e depois ter que arcar com as consequências disso. Porque quando você compra um projeto político, né, de um partido ou de um candidato, você vai arcar com o peso disso depois. Porque você está dando o seu nome para isso. Você está, sabe, pondo na linha de frente a sua imagem para aquele candidato. E aí pode ser que você pague o preço. Quem se vinculou ao Bolsonaro, por exemplo, pagou o preço por isso. Quem se vinculou a essa abominação está pagando o preço por isso e não vai conseguir se descolar. Essas pessoas não vão se limpar depois. No começo eu pus o vídeo ali da Fernanda, e daí é essa questão, porque são essas pessoas, como a Fernanda, que não tem compreensão do jogo político, que talvez até se interessem, mas que não compreendem como se dá o jogo, que são manipuladas por influenciadores como o Nando Moura, que são manipuladas por agentes que vêm aqui e distorcem a informação, e manipulam a informação e criam um imaginário para as pessoas que nem sempre é muito correto ou que às vezes é totalmente falso. Você tem uma jovem ali, eu não sei se é classe média ou se é classe baixa, uma jovem que está se propondo como de direita e sem nem sequer compreender o que é direita ou esquerda naquele momento. Ela nem sabe o que é. E aqui eu vou repetir uma coisa que eu disse muitos anos atrás aqui no canal. Se você for pobre, se você for classe média baixa, se você for salariado, se você for trabalhador, em tese, pelo menos, você tem grandes motivos, grandes razões para ser de esquerda. Porque são aqueles projetos políticos que visam reduzir desigualdade e ajudar, pelo menos em tese, né? Que vão em tese, hipotético o negócio, que visam ajudar os trabalhadores. Então, para mim é surpreendente, e isso é um produto de uma criação do imaginário também, é surpreendente quando você vê jovens, ou mesmo adultos, né, de classes baixas, pobres ou classe média baixa, que defendem projetos de direita, que defendem ideais de direita, defendem ideais que não vão favorecer. Aqui, né, quando você vai pensar em política, você, pelo menos hipoteticamente, deveria defender um projeto que te inclui, que vai atender suas demandas, que vai falar com a sua demografia, que vai te ajudar, e não que vai te prejudicar. Que a elite defenda ideais de direita, que a elite defenda, sabe, esse neoliberalismo típico do Brasil, você compreende porque isso beneficia essas elites. Mas que a população em geral, que os mais pobres defendam esse modelo, isso é de deixar a gente estupefato. Porque aí você percebe como é o trabalho de construção desse ideal na cabeça dessas pessoas, como é a demonização de certos partidos, como é feita a demonização de certos projetos, de certas ideias, de certas visões de mundo. É uma criação de imaginário do qual o Nando fez parte e ainda faz parte, entre outros influenciadores também, que fazem isso no YouTube ou em outras redes sociais. Quer saber o que vocês pensam sobre essa história toda, né? Para começar com esse vídeo aqui, né? Esse vídeo da Fernanda, o que você pensa sobre isso? E sobre esses erros que as pessoas cometem. Erros táticos, inclusive, políticos, mas que tem um estrago profundo na sua própria imagem e no debate público também, né? No modo como isso distorce a percepção das pessoas e depois afeta nas eleições. Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!